O episódio de hoje com o Diego, não sei se você pode falar sobre isso, sei que é uma coisa que está acontecendo, talvez você nem tenha ainda, nem tenha tão inteirado do como que aconteceu exatamente. É um exemplo, sem que citar nome, você fala o que você quiser, tá, cara? Fica à vontade aí. É como você está falando sobre esse assunto e está acontecendo hoje. O Diego ir lá, perder a cabeça, não sei se perdeu a cabeça também, que eu não vi, fiquei sabendo agora antes do programa. Mas ir lá, falar alguma coisa, é porque o cara já chegou no limite dele, cara. Ele sentiu que, você que conhece bem, ele precisava daquela porrada ali, era uma coisa que saiu de dentro, não aguentava mais? Ou foi uma coisa, cara, extraordinária? O Diego, sei lá, não estava num bom dia. Não, eu acho que os jornalistas, né, de uma forma geral, falam o que querem e não se incomodam com a consequência. E qual é a consequência de uma meia-verdade, que foi a palavra que o Diego usou, né? Consequência de uma meia-verdade, muitas vezes, se você abrir aqui a rede social de qualquer jogador, você vai ver a quantidade de ofensa, a Sim. quantidade de xingamento a ele, à família, aos amigos, ao assessor. Todo mundo ao redor do cara escuta por conta de uma meia-verdade, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa, eu acho que a imprensa precisa ter um pouco mais de responsabilidade, não toda a imprensa, tá? Uma parte da imprensa, que todo mundo sabe quem é ou quem são, né? Todo time tem alguém que inventa essas coisas, né? Não estou dizendo também que é tudo invenção, mas acontece. E aí os caras precisam ter, ah, como é que eu vou dizer, discernimento, noção do que representa uma notícia, uma inverdade, para que isso não seja o tema da reportagem deles o tempo todo, dos jornalistas que trabalham desse jeito, entendeu? Sim. Então eu acho que tem que ter responsabilidade. Eu acho que quando eles são confrontados, eles agem igual ou pior do que o Diego fez, tá? E, e muitas coisas que são publicadas por ele fazem os torcedores fazerem coisas muito pior do que o Diego fez ali. Entendeu? Eu não vejo como uma coisa ruim do Diego. Eu acho que é uma reação normal de alguém que vê dentro do seu ambiente de trabalho uma pessoa que, segundo ele, conta meias verdades ali o tempo todo. Então, Sim. assim, é, é mais por aí, entendeu? Eu acho que a discussão principal, na minha visão, não é se está certo, se está errado, se ele estava com raiva, se não estava. A discussão principal é, pô, qual é o teu papel de jornalista? Sim. Na minha visão, é apurar os fatos e dar a notícia quando eles estiverem apurados. Se você tem uma denúncia ou escutou uma história sobre um determinado jogador e conhece a assessoria de imprensa desse jogador, ou conhece esse jogador, ou conhece a assessoria de imprensa do clube, cara, você escutou um negócio, por que você não vai até o contrário, o contraditório, no caso, e pergunta: vem cá, eu recebi essa notícia aqui, essa informação, queria ver se vocês têm algo a declarar. Então, quando você não faz isso, você não está fazendo jornalismo investigativo, você está fazendo fofoca, você está fazendo uma acusação. Sim. Então, eu não estou generalizando, estou falando de alguns fatos que aconteceram. A maioria da imprensa é muito séria e faz essa apuração de forma correta. Tá? Posso falar, por exemplo, do Mauro César, que é um parceiro assim que eu tenho, um cara que a gente conversa sobre várias coisas, não só sobre o Flamengo, mas, obviamente, 99% das coisas é sobre o Flamengo. E toda vez que ele recebe uma informação em relação a algum jogador que eu trabalho, geralmente ele vem falar comigo, entendeu? Então, assim, esse é o papel de um jornalista correto. E se isso acontecer, porque surgiu muita assim, informação falando assim, o Diego vai fazer, se o Diego pode fazer isso com esse jornalista, ele pode fazer com qualquer jornalista, mas vai pegar o histórico do Diego É isso e aí ver quantas vezes ele fez isso. isso é isso que me surpreendeu, Vai cara.
Isso que me surpreendeu hoje, por exemplo, na história do Diego, que eu não vejo o Diego fazer isso. Eu também não acho nada demais, minha opinião também. Até viu, o Renato mandou aqui no chat que não acho nada demais. Esse jornalista especificamente não conheço, não posso falar nada porque eu não tenho informação. Mas a gente tem ouvido muita gente diferente, de diversas partes, de pessoas que cobrem o Flamengo, de outras pessoas, atletas, criticando esse mesmo cara. Eu já vi várias notícias saindo sobre esse cara e várias criticando ele. Se é verdade ou se não é, eu não sei. Mas assim. Começa um monte de gente a falar, um monte de gente a dizer. O Diego bate de frente com o cara. Pô, me parece que tem alguma coisa bastante errada ali dentro. O Paulinho, antes do vídeo, tá vendo até o Rico Perrone. O Rico Perrone foi o contrário, né? Ele achou, por exemplo, que o Diego fez errado, não foi, Paulinho? Não, ele falou, na verdade, que não tava, que também não tinha nada demais. Foi mais ou menos isso. Eu não vi o que o Rica falou. Mas ele não, eu entendi ele falar que. Desculpa, que eu tinha entendido ele falar que o Diego não era melhor ter mostrado. Ele falou que mostrado. foi uma tempestade no copo d'água, que as pessoas estão fazendo em relação a isso. Não, isso com certeza, cara. Que ele não falou nada demais, ele não falou absolutamente nada demais, ele apenas chegou. Quer ver? Ele deu uma cutucada no cara, né? E aquilo que Mas ele não ofendeu, por exemplo. Não ofendeu. E o que você falou? O cara tá postando coisa e não pode ouvir também, se não pode haver o debate, o jogador também não pode se manifestar. Às vezes parece, cara, que tratam o jogador como se o jogador não pudesse falar nada, né? Sim. O jogador se manifestou em alguma coisa, acabou. E depois eles reclamam que os jogadores não se manifestam. Então, assim, é uma coisa muito complicada disso. Pois é, cara. Pois é. Então, assim, eu acho que o Diego tá no direito dele. Ele não ofendeu, ele não agrediu. Ele foi ali, fez um vídeo, uma crítica. Mas, assim, vida que segue, sabe? O cara vai continuar fazendo o trabalho dele e o Diego dele. Só que o Diego viu o cara no ninho e viu, de repente, aproveitou a oportunidade para dar o recado dele, entendeu? Já devia Porque eles não se encontram o tempo todo, entendeu? Então, assim, eu respeito o trabalho do jornalista, desse jornalista e de todos os outros. Sim, sim. Só que, assim, não é uma questão, porque agora, depois dessa acusação, vão acontecer outras, ou vai, tipo, agora é jogadores versus imprensa. Não, não é. Não é. Quando o jogador recebe a crítica, uma crítica, jogou abaixo da média, atuação medíocre, não sei o quê, é crítica em relação ao trabalho do cara ali, que ele tem que saber lidar. E é natural. Agora, quando sai do campo do futebol ali, do meio, e começa a ouvir A, B ou C, e, tipo assim, você escuta uma história, e essa história vai gerar uma acusação. Estou falando de uma maneira geral, tá? E de uma maneira geral também em relação aos jornalistas que trabalham dessa forma. E você escuta isso, e isso vai gerar uma acusação, mas você não vai atrás do contraditório, da informação contraditória, da informação dessa pessoa. Você não dá o direito a ela se defender ou a ela falar o que ela pensa. Eu acho injusto. Sim. E aí, quando acontece uma situação dessa, como hoje, acaba que o jogador, né, fica assim, cheio, né, dessas informações, cheio do que essas informações geram na vida do cara. Exato. Entendeu? Geram de ameaças. Você abrir aqui a rede social do Diego, você vai ver um monte de ameaça em relação a ele, em relação à família, em relação, enfim, a um monte de coisa. Então, tipo, eu entendo o lado do Diego. Eu acho que não é uma questão de certo ou errado. É uma questão de, vamos debater essa relação dos jogadores com a imprensa. Vamos ver o que está errado. Vamos ver o que... Não é regular, não é censurar. Entendeu? Cada um fala o que quer. Mas também, quando você fala o que quer, você ouve, às vezes, o que você não quer. E foi o que aconteceu. É só uma questão que eu estava na cabeça e acabou fugindo, tá? Sim. Em relação a esse assunto ainda. O Diego ali não quis ser agressivo, ele não quis ser arrogante, ele não quis passar uma mensagem ali de agressão. Muito pelo contrário. Ele não agrediu o cara, ele não ofendeu o cara, ele falou, ele filmou, mas ele não agrediu ele. Então, assim, tipo, é importante falar isso porque o Diego, ele e o elenco todo do Flamengo sempre conta esse tipo de situação, de agressão, de terror psicológico, sabe, de em cima de maus exemplos. Esse elenco do Flamengo aí,
é lotado de bons exemplos, tá? Então, assim, é importante falar isso. Não foi agressivo, o Diego não quis ser agressivo, não, enfim. Algumas pessoas estão pintando isso como se fosse uma agressão, e é uma agressão à imprensa, quando na verdade foi mais uma crítica direcionada a um jornalista que falou um monte de coisas que, segundo o Diego, são inverdade. Tá? Desculpa te interromper, mas eu precisava fazer esse disclaimer.